Jornal da Mix. Gente, o ator blumenauense Charles Lang, de 46 anos, foi escalado para integrar o elenco da próxima novela da TV Record, Paulo, o Apóstolo, que estreia no dia 28 de maio. Com uma trajetória marcada pelo teatro, produções audiovisuais locais e personagens marcantes, Charles agora encara o desafio de viver um novo papel em rede nacional. E para saber mais sobre essa nova fase, os bastidores e os planos para o futuro, nada melhor do que falar ao vivo com ele aqui no nosso jornal. Charles, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Mix, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Gisele, Belmiro, bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo que estiver assistindo aí, ouvindo a gente aí, porque para mim é bem importante poder estar aqui, sabe? Usar esse meio de comunicação. Blumenau anda muito parceira comigo nesse sentido, desses meses para cá, então, para mim, assim, que vem de uma época, de uma safra de atores, de atrizes, dos anos aí, do início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, para nós, assim, chegar a esse nível, vamos lá, esse escalonamento foi muito complicado, sabe? E a gente hoje se sente bastante feliz, realizado, sabe? Porque eu sempre dizia que o auge seria chegar numa novela, né? Uau, chegou. E cheguei. Agora existe mais um degrau pela frente. Que degrau é esse? Dá pra contar? Que é conseguir uma questão de... Agora a luta é por um protagonista ou um antagonista, que é a minha preferência ainda. Com certeza. E me diz uma coisa, como é que tudo isso aconteceu, né? Porque a gente sabe, Blumenau tá longe do eixo Rio-São Paulo, a gente entende que é mais difícil conseguir, mas você conseguiu esse destaque, né? Através dos seus trabalhos, enfim, como o Belmiro bem disse, você participa de vídeos da Gincana de Blumenau. Então, enfim, esse e outros trabalhos te deram essa possibilidade. Mas como é que foi essa jornada até chegar lá e hoje está numa novela nacional? Então... o processo foi a duras penas para chegar, porém, a minha trajetória foi, vamos lá, apocalíptica. O bom é assim que tem história para contar. Porque não é? para mim foi muito louco tudo isso, sabe? A gente não tava, eu não contava mais com isso. É que assim, eu vou dar um release da minha vida no passado, rapidinho, curtinho, se houver esse espaço. Claro. Eu fiz eu já fiz cursos no passado. E no início dos anos 2000, naquela safra que eu falei antes, eu acabei indo para o Rio de Janeiro. Fiz escola Espaço Glauber Rocha, em Botafogo, que era vinculado ao Projac. Tive um baita professor chamado Felipe Martins, que eu não sei se alguém lembra do Theo, na novela A Viagem. Então, esse cara foi meu professor na época, Felipe Martins. E vai voltar a novela agora, não vale a pena ver de novo. Então a gente vai lembrar quem é o Theo. Isso aí, acho que é Theo. Acho que era o nome a personagem em si, eu acho que era Theo. Mas ele é o Felipe Martins. E esse cara foi muito importante na minha vida. Esse cara me ensinou muita coisa, sabe? Porque a gente acha que é experiente aos 20 e poucos anos. Depois a gente acha que é experiente aos 30 e poucos anos. Depois a gente acha que tá maduro aos 40 e poucos anos. E a gente aprende cada vez mais. O almanaque de um ator, ele sempre tem página em branco para ser escrita. Que maravilha. Não tem escape. Isso aí você não foge dessa. Então, por exemplo, eu tive lá no set de filmagem. Eu vi várias cidades cinematográficas num campo só. E os caras montando e desmontando, como se fosse Bob o construtor. Uhum. Então, acabava a cena 2 horas da manhã. Aliás, eu volto pro Rio de Janeiro dia 11 de novo para gravar dia 13 de novo. Mas desmontou, acabou a cena, 2 horas da manhã, não tem horário, os caras estão montando o cenário. A cidade é 24 horas nesse trabalho, sabe? Então isso eu achei muito louco. Mas voltando ao assunto. Fui pro Rio, fiz espaço, tive uma oportunidade maravilhosa na época com relação à Rede Globo. E não pude participar por questões de cunho particular, sabe? Então, isso me deixou meio chateado, aborrecido. E aí o tempo passou, eu acreditei em mais nada a respeito disso, a não ser fazer as minhas coisas aqui. E de repente surgiu o convite de participar numa equipe de gincana. Uhum. Pelo meu compadre, meu irmão, meu amigo, o Klaus, que na época então presidente da equipe, me fez esse convite. Eu disse assim, gincana? Pô, sei lá, não sou muito disso. Não é muito a minha praia, mas vamos lá. Não é, mas acabei indo. Mas aí, de repente, me deu um frisson diferente, porque eu sabia, tinham me contado, que existia a prova do vídeo. Uhum.
E na tal da prova do vídeo eu teria de novo aquela sensação gostosa de fazer algum trabalho, de participar de algo, nem que fosse nos bastidores, não dando a cara, mas para ajudar. E ali surgiu então o Psicopata do Casarão, que, modéstia à parte, gosto de falar sobre esse personagem específico. Por quê? Porque é um trabalho que eu estou levando para peça de teatro e vou levar para o Rio, em que de repente as pessoas aqui não tenham esse fino trato com a arte, talvez agora, das pessoas quererem assistir, mas quem for assistir realmente vai sair com uma visão totalmente diferente do que o que a gente aqui pode produzir. Quem sabe eu faço em Blumenau, tenho vontade de fazer aqui mesmo, mas no Rio ela vai ser destaque. E foi esse personagem aí que eu sempre quis fazer, que eu levei em vida para o vídeo da Gincana e ganhei o prêmio de melhor ator. No Casarão da Ponte Salto, de uma amiga minha, da família Scarduelli, agradecer até hoje por ter nos ajudado na época. E ali começou. Ali foi o primeiro ponto. Isso foi em que ano, Charles? Se eu não me engano, esse vídeo eu ganhei o prêmio de melhor ator em 2019. Foi antes da Covid ainda, né? Foi. Não teve 2020, não teve 2019. Exatamente. Aí depois eu ganhei o prêmio de melhor ator coadjuvante com Marta Kunzmann, o Anjo Branco, que eu fiz um papel secundário e ganhei o melhor coadjuvante, que inclusive o André Cantoni cita que é o Alemão Bravo. Sim. Aí depois veio o Dr. Blumenau, que daí foi o grande boom. Dr. Blumenau sempre também foi uma coisa que eu sempre tinha em mente. Será que eu consigo fazer? Aí eu pensei, não, eu consigo fazer, mas vou fazer um Dr. Blumenau que eu acho que seria o Dr. Blumenau, não o que os outros diriam dele. Qual era a característica que você viu nesse Dr. Blumenau, no seu Dr. Blumenau? Ele acaba tendo muitos encontros com o que eu criei, sabe? Do que eu peguei de relatos, inclusive da historiadora Sueli Petri, do que ela me passou. E quando ela, então, me disse assim, na frente de tantas pessoas dentro da Rivagem, naquela noite, muito prazer em conhecer o Dr. Blumenau pessoalmente, não tem preço. Olha, eu até me arrepiei. Olha que legal, hein? E ela é muito fã do Dr. Blumenau, né? Ela vive Dr. Blumenau. Sim, ela vive. E ela me falar isso na frente de, sei lá, 500, 600, 700 pessoas que tinha naquela noite, porque teve alguém acho que foi o Chunho, ele disse assim, dona Sueli, por favor, volta só um pouquinho. Diga para todos nós o que a senhora falou quando assistiu ele no vídeo. Aí todo mundo brincou com aquela situação, ela pegou o microfone e fez assim. Muito prazer em conhecer o Dr. Blumenau pessoalmente. Olha aí, ó. Eu tenho esse vídeo registrado até hoje porque alguém filmou para mim. Que incrível. Isso não tem preço. Porque daí eu coloquei coisas que eu acreditava que esse homem, né, tinha nele e misturamos. A gente fez um apanhado de coisas, de um cara intrínseco para certas coisas, muito catedrático para as outras, resiliente demais. A palavra resiliência é uma coisa que virou, né, também tem um destaque muito grande hoje em dia, mas teimosia. O Dr. Blumenau foi teimoso. Se não fosse, não teria ficado, né? Foi insistente, foi brigador e brigão. Ele foi um cara bem, né? Ele teve que ser assim, porque senão teriam desistido todos. Exatamente. Ele teve que manter isso tudo, né? Com aquela situação toda. O tanto que o vídeo de Esta Nacht, que fala sobre a primeira noite, a gente pegou tudo que está escrito, mas a gente trouxe uma visão que eu acredito muito que tenha sido lá. Então, por isso que eu sempre brinco, que hoje eu e ele somos um só. Que legal. Isso para um ator deve ser transcender o que o público até consegue ver, né? Porque através dessa união, dessa entrega ao personagem, você consegue trazer uma veracidade que vai além do que a gente vê numas... E assim, Gisele, eu não tenho medo, eu não me preocupo com o que os outros vão achar do que eu tô fazendo. Eu tenho medo de errar comigo mesmo. Que sortudo. Sabe? Eu não quero eu olhar depois e dizer assim, putz, Não gostei. e já tá gravado. Sim, E não sim. tem mais tempo. Então eu sei o que o Luan, na série documental que a gente fez agora, que vai pro ar dia 17 de maio, aliás, espero que todos possam assistir, entrará ao ar dia 17 de maio, aos sábados, vai ser dividido em 3 episódios, bicentenário da imigração alemã no Brasil, onde eu passo as histórias do Dr. Blumenau junto com um casal maravilhoso, que são amigos meus,
Um beijão também para Kalina, para o Otávio. E a produção me deixou a fino trato poder escolher as pessoas que fossem partir dessa produção, sabe? Que fossem construir. Um abraço para o Luan, lá da NDTV, lá de Floripa, um cara sensacional, sabe? Sensacional. Aonde que a gente vai poder assistir, então, é? Dia 17 de maio na NDTV. Terra e Memória? Terra e Memória. Que legal, então. Aquilo ali, isso ali para mim é a fina flor. Ali é trabalho, porque todo em alemão, né? Tem passagens minhas porque o Dr. Blumenau, uma boa parte ainda não sabe, o Dr. Blumenau falava português. E falava muito bem português. E ele tem um trecho da história dele, assim como as pessoas também quase não sabem que Ângelo Dias foi o canoeiro dele. E eu fiz de tudo para colocar o canoeiro nesse vídeo. Porque ninguém trata Ângelo Dias. Isso, inclusive, É nome de rua, de uma pequena rua. E ninguém sabe quem foi. Acha que foi presidente, governador Uhum. aqui, ou um possível prefeito na época aqui. Não, Ângelo Dias foi um canoeiro. O cara de Itajaí vinha para cá para encontrar do Blumenau e fazerem toda essa peregrinação, essa exploração pelas áreas. E Ângelo Dias foi muito importante, porque se não houvesse esse caboclo corajoso, Que conhecia. que não tinha medo de bugre, que gostava de beber, sabe? E graças a isso, até é tratado nos livros, que era o combustível dele. E Dr. Blumenau olhar e dizer assim, meu Deus, eu tenho que comprar mais cachaça para a gente continuar a nossa exploração. Então, olha só, que sensacional esses detalhes da história nossa, da riqueza que tem tudo isso. A vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. Eu ia dizer, a vida nua e crua ali, e você Então, conseguindo esses detalhes, As né? pessoas não fazem ideia daí sobre isso tudo, sabe? E Ângelo Dias foi importantíssimo e eu disse assim, poxa, Luan, a gente precisa botar Ângelo Dias nisso aí. Aí eu tava naquela, quem a gente vai botar? Tinha que ser um cara com, né, uma cara assim, assim, assado. Aí, de repente, o Luan tinha indicação por alguém daqui. Foi a única pessoa que eu não coloquei dentro da produção de poder participar do vídeo. Esse foi trazido pelo Luan. E aí a gente sentou, conversou, bateu um papo, sentou na beira do rio, fez uma cena na frente de uma fogueira, a gente quase derreteu, né? Chovendo, mas a fogueira pegando fogo no meu sobretudo. Então foi muito louco, foi uma experiência muito bacana e maravilhoso. E foi Poxa. assim, foi pelos vídeos da Gincana. Que maravilhoso. Como é que as pessoas... Bom, a gente aqui no portal passou os vídeos da Gincana, né? Foi esse ano a gente passou. Mas se digitar no Google, no YouTube, eu vi É. antes ali, tem Acha lá. lá também. Tem lá. Mas eu tá lá queria no saber, YouTube. pro pessoal conhecer teu trabalho, onde é que a gente vê outros trabalhos teus, assim como esse da Gincana. E... Existe o meu elenco digital. Existe um elenco digital, que é como Charles Lang mesmo. E existe o meu Instagram, que tá lá, charleslang.oficial. charleslange.oficial. Porque é Lange, mas tem que falar Lang. Isso Aí as aí. pessoas também... Porque senão a Bunge não seria Bung. Exatamente. Estamos alemão. no alemão. É. E me conta uma coisa, só pra gente encerrar, que a gente vai estourar o tempo agora. Expectativa aí pra essa nova novela, quando é que estreia? Já tem data? Como Tem é que tá data, isso? tem data. Já estão gravando, enfim? A gente já gravou algumas coisas, já estão em processo de gravação há muito tempo. Tanto que ela estreia dia 28 de maio na Record, né, nacional. Então, a gravação foi fantástica lá, foi legal. E agora dia 11 eu retorno ao Rio de novo, porque dia 13 tem gravações, tem continuação de cena, tem bastante coisa para ser feita ainda. Eu faço um sacerdote, que é o sacerdote de Júpiter, que entra naquele encaixe daqueles personagens que eu gosto, que são malignos, vamos dizer assim. Eu prefiro. Para mim são mais fáceis, se encaixam melhor. Tenho facilidade para eles. Não que eu sou um querido. Mas é Mas- bom poder explorar esse outro lado no personagem, né? Eu acho que eu tenho facilidade com eles e acho que faço com primazia, com cuidado, com detalhamento, sabe? E sai muito bom. Eu gosto de me ver. Quando eu gosto de me ver, como eu falo, eu não tô preocupado se o Belmiro, se a Gisele vão gostar. Tô preocupado se eu vou gostar. Exatamente, é Se isso aí. passar pelo meu crivo, acredito que vocês vão gostar. E tenho certeza que você é o maior... É quem faz a maior crítica, o maior crítico de si mesmo, Porque né? nós somos, né, os nossos Sim. maiores Eu críticos. sou né? neurótico até com isso. É A mulher mesmo? diz que eu tenho Tem que ir pra terapia.
é mais ou menos por aí. Charles, que honra, que prazer ter você aqui no nosso Jornal da Mix. Vou deixar aqui o convite para quando você vier a Blumenau, sempre vem aqui dar um oizinho pra gente, a gente conversa, falar da nova fase, enfim, dos planos futuros da sua carreira. Vai ser muito bom, porque tua conversa é muito boa, rapaz. Que bom, tamo aí. Se precisar de mim, é só me contactar. Eu estando na cidade, eu dou um toque pra menina que entrou nesse contato, pra iniciar todo esse processo. E eu agradeço mais uma vez pelo espaço dado. Para nós é muito importante isso aqui. Quase não falei muito da minha vida lá atrás, porque, isso já passou. O negócio é o agora e tal. E vem coisa boa por aí, tem mais projeto com a Record pela frente, tem Netflix pela frente. Olha! Então são coisas que a gente ainda mantém assim, porque o segredinho, às vezes, para isso até faz bem. Faz bem, sem dúvida. o suspense sempre bom. E é isso. E no futuro, uma agência de atores criada por mim por aqui, para dar espaço, fazer o link direto com as grandes emissoras, porque eu acredito que sou capaz, tenho bastante networking para isso, e aí a gente vai montar essa agência lá na frente, não agora. Agora é momento de colher algumas coisas e o semeio vai rolar mais para frente. Mas está acontecendo já. É isso aí. Se a semente foi plantada é porque vai nascer. Vai nascer. Charles, mais uma vez, obrigada. Vamos te esperar aqui mais vezes então, tá bom? Sempre que vier pra cá, vem que sempre tem uma cuquinha aqui, um café, sempre tem, tá bom? Eu já vi isso. Obrigado. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.